ontem, após a partida, o Fernando Diniz falou sobre o Ryan. E ele rasgou elogios ao jovem atacante do Vasco. Disse que o Ryan é uma joia rara, que não há outro jogador para se contratar no estilo Ryan, que ele vai deixar muita saudade e que ele é insubstituível. Essas foram algumas palavras utilizadas pelo Fernando Diniz. Mas vamos ouvir o que ele falou sobre o Ryan após a partida de ontem, na qual o Ryan fez mais uma boa atuação e foi coroado com um golaço. Vamos ouvir Fernando Diniz. O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. E ele vai ser muito importante. Você não contrata o Ryan. Esse é um que claramente para mim estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Esse Ryan, isso para mim é só um início. Do que eu sinto e da conexão que eu tive com ele muito rápido, o Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui. Mas não é agora. Eu acho que ele não deve sair, não pode sair. Acho que a gente tem que arrumar outras alternativas. Eu já falei com o pessoal, porque ele é um jogador meio que insubstituível. Poucos times têm um Ryan. Esse Ryan que eu imagino que vocês estão começando a ver diferente agora. Aquele outro Ryan, ele jogava muito abaixo daquilo que ele poderia. Ele é um jogador que eu conto muito aqui. Faz parte muito daquilo que eu projeto para o Vasco no futuro próximo. Tá aí, portanto, o Diniz falando, né? Projetando um Ryan insubstituível, pensa num Ryan muito maior no futuro próximo e até em relação a valores. Né? Tá aí o Ryan comemorando o gol marcado, foi o primeiro, né? O que abriu a vitória do Vasco sobre o Melgar ontem. Resultado importantíssimo que classificou o Vasco e ainda deixou aí o cofre do Vasco um pouco mais feliz. Então, eu busquei informações sobre o Ryan. O Ryan, ele já tinha recebido 2 propostas importantes. Os nomes ficaram em sigilo, mas eu consegui confirmar quem foi que tentou comprar e quanto que se pagou. Então vamos lá. O Ryan recebeu 2 propostas. Na janela do meio do ano passado, o Porto, de Portugal, fez uma proposta a um pouco abaixo de 10 milhões, né, chegando aí com meta, e o Shakhtar chegou a 12 milhões. Então o Porto chegou no meio do ano passado, fez uma proposta de 10 milhões, o Vasco recusou, e o Shakhtar fez uma proposta de 12 milhões. E aí, com algumas metas, alguns gatilhos, poderia até aumentar, e aí questão de percentual. O Porto no meio do ano passado, o Shakhtar agora, em fevereiro, março, o Shakhtar fez uma proposta. Tanto é que foi no Ryan, o Ryan era o plano A, o Vasco não vendeu porque achou o valor baixo, pelo que ele pretende, pelo que ele deseja, pelo que ele almeja pelo Ryan. Tanto é que o Shakhtar foi até o Atlético Mineiro e contratou um atacante, Alisson. Não sei se vocês lembram também, tem o mesmo porte físico do Ryan, ele é grandão também, joga também pelos lados e tal. Só que, diferentemente do Ryan, o Alisson é um pouco mais velho e o Ryan sempre foi craque na seleção de base, sempre foi titular absoluto, então já é um jogador monitorado há bastante tempo. Só que essas negociações não foram para frente. Primeiro, não chegaram no valor que o Vasco almejava. E segundo, o próprio staff do Ryan entendeu que ele tem potencial para ir para uma grande equipe. Não que o Porto não seja, não que o Shakhtar não seja. Mas o Ryan entendendo, o staff dele entendendo que ele é um jogador para prateleira mais alta. A gente está falando ali de primeira, segunda prateleira do futebol europeu. Né? Não que o Porto e o Shakhtar são times mais modestos, são ligas mais modestas, né? Liga ucraniana, liga portuguesa. Então tem muito essa questão. Então Porto e Shakhtar Donetsk tentaram e o Vasco, no caso, não vendeu. Qual é o desejo do Vasco? Pelo menos era o desejo do Vasco. E aí fica muito importante essa questão. Vou até colocar aqui na cotação hoje. Seria algo em torno, quem falou 15 acertou, 15 milhões de dólares ou de euros. Aí teria, evidentemente, uma avaliação diferenciada, até por uma questão de métrica, de porcentagem. Porque 15 milhões de dólares americanos, no caso,
dá 85 milhões de reais. E o euro já aumenta para 96. Então seria aí 15 milhões de euros, 96 milhões de reais. No entanto, como o Diniz externou isso em coletiva, e o Diniz é um cara muito verdadeiro, ele não costuma esconder nem nada que acontece, ele deixou claro o seguinte, né, que chegou para a diretoria e já conversou. Tenta outras formas de ganhar dinheiro, porque o Ryan é insubstituível. E se vender agora, vai estar perdendo dinheiro, porque eu vou conseguir fazer ele evoluir ainda mais e com isso despertar de fato interesse de clubes grandes. Não que ele já não tenha, já teve Barcelona, Manchester United avaliando, Milan, todos os times já sondaram o Ryan, principalmente porque ele é um jogador que é acompanhado desde muito pequeno, porque ele sempre disputou seleção de base, sempre esteve na seleção sub-15 como titular, sub-17 como titular e a sub-20 ele é o titular. Então, o Ryan sempre foi observado de perto, só que nunca teve proposta. O que teve foi o Porto no ano passado, 10 milhões, e o Shakhtar chegando aí com 12 milhões. E o Vasco recusou. O Vasco entendia que para suas finanças precisaria de um valor de 15 milhões de euros. Só que isso foi antes do Diniz, antes dessa ascensão que o Ryan está tendo. E só a gente lembrar, Ryan fez gol contra o Melgar, fez gol contra o Operário, né? Meteu uma bola na trave contra o Fluminense, né? Teve uma outra chance de fazer gol, então ele tem jogado bem, ele tem se destacado. Contra o Fortaleza teve bola na trave, né? Só faltou o gol contra o Fortaleza. Então ele é um jogador que mudou da água para o vinho, se a gente for parar para pensar. E é nessa mudança de postura é que o Vasco aposta em conseguir um valor ainda maior. Então o Diniz tem trabalhado nesse processo de convencimento mesmo. Ó, se chegar, por exemplo, uns 20 milhões, tudo bem, é um valor muito, muito considerável. Mas se vender no meio do ano, eu acredito que vai perder dinheiro. Então a expectativa do Diniz é que o Ryan termine essa temporada para ser vendido ou no final do ano ou até mesmo no meio do ano que vem. Lembrando que o Ryan renovou até final do ano que vem. Ele tem contrato até dezembro de 26. Então fica aí essa informação. Ele renovou justamente para o Vasco ganhar algum valor devido à formação dele, devido ao fato dele ter nascido e criado em São Januário, o fato também do Valquimar ser pai dele, é um ex-atleta do clube, campeão pelo Vasco, mas agora é aí. Então, agora o pepino está na mão da diretoria, porque fatalmente nessa janela do meio do ano, como o Porto procurou na janela do meio do ano passado, e o Shakhtar na última janela, a tendência é que clubes europeus venham forte para essa janela de agora. O Vasco trabalhava com a hipótese de receber 15 milhões. No entanto, o Diniz não quer vender agora e deu a promessa ao Vasco, né? Quase como um exercício de vidente, que o Ryan vai ser vendido muito mais caro para o final do ano. Então, é isso aí. Vamos aguardar como é que vai ser, mas de fato que o Vasco já recusou 12, trabalhava com 15, mas a expectativa é que de fato seja um valor ainda maior.